Bem-vindos ao MCCast, o podcast da Microcamp. Meu nome é Eric, 3745, vai! Meu nome é Bruno, e melhor que futebol, só futebol. Meu nome é Fernando, e todo fã de NFL sabe que setembro sempre chega. Eu sou o Felipe Adolfinho, e eu ainda tô me perguntando por que a bola é oval. Eu entendi isso, cara, sempre me deu um pouquinho de confusão desde criança, sabia? Essa é a pergunta que não quer calar. Essa é a pergunta que não quer calar. Bem, nosso episódio de hoje, vamos botar um pouquinho pro esporte, a gente gosta de sempre trazer isso, vamos falar sobre NFL. O Brunão, que já participou de episódio aqui com a gente, que é um dos caras que eu conheço que mais manja de NFL, e a gente convidou também o Fernando, que é outro brabo no futebol americano, não é verdade? A gente gosta um pouquinho de esporte, né? E vamos tentar hoje trazer um pouquinho do que a gente conhece, que não é muito, mas espero que se depois desse podcast eu conseguir fazer com que pelo menos 5 pessoas comecem a assistir NFL, eu cumpri o meu papel aqui hoje. E você, Brunão, acompanha faz tempo o futebol americano? Cara, eu acho que desde 2008, 2009, ali mais ou menos, que é quando teve a transição no Green Bay Packers de quarterbacks, foi quando eu comecei a ter os meus primeiros contatos com a NFL, mas assim, com mais afinco desde 2014, cara. E de lá pra cá eu cheguei a participar do esporte também, a praticar o esporte na modalidade flag, e todo ano tenho acompanhado com bastante intensidade. Adolfinho, você tá no meu time que não manja tanto, mas curte? Eu acompanhei por um tempo, acho mais na época da faculdade que a galera falava, eu acabava assistindo. E assim, eu não tenho eu tenho um dedo podre pra escolher time, né? Eu escolhi o São Francisco, mas aí eu comecei a ver que ele sempre perdia também, igual o Guarani. Então, eu acho que eu dei uma desanimada por causa disso aí. O São Francisco, pelo que eu entendi, pesquisei, o Bruno e o Fernando podem até me corrigir, é igual o Guarani, era bom no passado, hoje não ganha nada, assim, só joga, só participa. O São Francisco teve 2 dos quarterbacks mais lendários da liga, mas por um bom tempo eles caíram na desgraça, porque na verdade na NFL essa rotatividade é muito maior do que no esporte igual ao futebol, por exemplo, né? Com o sistema de draft que eles têm, com o sistema de contratação. Peraí, segura aí, Bruno, vocês estão muito ansiosos, vamos chamar a vinheta primeiro. Então, assim, é bem comum você ver times igual o San Francisco 49ers, como o Miami Dolphins, que foram times muito grandes no passado, na liga no passado. Hoje em dia, passaram por momentos de baixa por longos períodos, principalmente por conta dessa teto salarial limitado de time, a questão de draft, né? O sistema de draft deles é bem interessante. A gente pode explicar com mais detalhes. E assim, então rola essa rotatividade de times em alta. Cada temporada, ou cada 2, 3 temporadas, tem um time que chega um pouco mais à frente, está com um time mais ajustado de uma forma geral. Então, assim, para falar um pouquinho do sistema de draft que é utilizado na NFL, na NBA eu acredito que seja bem parecido também. O Fernando de NBA ele entende um pouco mais até do que eu. Mas na NFL funciona assim, o pior time colocado de um ano é o primeiro time a ser escolhido no ano seguinte. E aí ser escolhido o quê? Na verdade, assim, na NFL, existe a NFL, que é a liga principal dos Estados Unidos, mas existe também a liga do college. E o pessoal do college football, eles se candidatam quando eles entendem que estão prontos para ser escolhido por times da NFL. Então é como se fosse uma peneira, digamos assim, de onde vêm os jogadores para vir da NFL. Porque assim, o futebol americano ele é muito forte nos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos ele ainda não tem a mesma força. Então, jogadores recrutados de outros países também existem, mas todos eles passam pelo college football, que é onde acontece toda a preparação e é todo um campeonato à parte, também com muita torcida, muito entusiasmo por assistir.
rola tão bem quanto a NFL. Então, todo ano, o pior time colocado é o primeiro a ser escolhido e o campeão é o último, a não ser que haja trocas entre eles, com negociações e assim por diante. Mas, normalmente, assim, do 1 ao 32 é inverso à colocação do que foi o ano anterior. Posso só fazer um parênteses aí, já que a gente citou a NBA? É mais ou menos isso o draft da NBA também, só que o draft da NBA a gente tem só uma pequena diferença, que é o quê? Os piores times da temporada entram na loteria do draft. Então, não necessariamente o pior time vai ser o primeiro a escolher no draft da temporada seguinte. Então, eles pegam os 8 piores times, colocam numa loteria, fazem um sorteio, do primeiro ao 8º sai desse sorteio. Saquei. A gente pode fazer um episódiozinho de NBA mais pra frente. Vamos ver como vai ser, como o nosso público vai receber esse. Sim, eu confesso que antes de acompanhar a NFL, eu olhava para a televisão e tanto o rugby quanto o futebol americano não me chamava tanta atenção, porque eu achava um jogo de brucutu se batendo. Mas quando você começa a entender a situação, a estratégia que existe por trás do jogo, aí você entende que não, é bem mais que isso. Existem brucutu se batendo, mas existe um motivo para isso estar acontecendo. Não é? Sabe o que eu imagino? Fala comigo. Tipo assim, eu tentando atacar em cima do Eric. É claro que, tipo, se eu conseguir passar, ele nunca vai conseguir me alcançar. Adolfinho, o pai corre, hein? Não, mas é diferente. Só que o problema é assim, pra eu conseguir passar, é muito difícil. Entendi. Não, correto. Legal. Peraí, o pessoal não conhece a gente. É que o Adolfinho é magro e alto. Exato. Eu sou alto, não sou baixo, eu tenho 1,85, mas tô com 120 quilos. Não, é mais pesado, não é mais assim uma questão. A gente tem essa impressão de que geralmente quem é mais leve é mais rápido. Não, eu concordo. Mas o legal do futebol americano é que existe espaço para vocês dois. E essa é uma das coisas mais legais do futebol americano, porque ele é muito democrático. Existe lugar para quem é alto e magro, quem é alto e forte, quem é baixo e forte, ou gordo também. Todo biotipo é muito bem aceito, cada um na sua respectiva posição, cara. É bem legal isso. Diferente do futebol, por exemplo, você nunca vai ver um gordão jogando, ou um cara muito... Não, muito magro tem. Só um cara gordo. Acho que o único esporte que aceita gordo é NFL e... Rugby. Rugby, cara, sinceramente, eu nunca vi um gordão no rugby. Eu vejo uns caras gigantescos de forte, mas... Esse cara é mamado no whey, né? Mano, eu vi um vídeo nesse dia do cara... acho que era até amador. Ele tava jogando rugby no fundo, ele tava no banco de reserva, assim, tudo machucado. Aí bebeu um gole d'água, fez força e saiu pela bochecha no buraco a água. Como assim? O cara foi pisado, provavelmente, e furou a bochecha do cara durante o jogo. E ele tava lá esperando pra entrar. O cara tem um alargador na bochecha causado por uma chuteira. Exatamente. Tipo, o cara vai jogar, né? Eu estaria internado, provavelmente na UTI já. Cara, quando são as datas importantes da NFL? Quando que é a época do draft? Todo mundo conhece o Super Bowl. Quando que é? O que é o Super Bowl também? Tá. Bom, a NFL começa no dia 10 de setembro, que é hoje, o dia que nós estamos gravando, né? Olha lá, que bonito. A NFL começa hoje, então hoje o hype tá alto aqui, pelo menos para mim e pro Fernando, o hype tá alto porque hoje começa. E ela vai terminar lá no dia 7 de fevereiro de 2021. Então, a temporada ela cruza o ano e termina no ano seguinte. Mas é bem curta, né, Bruno? Desculpa até interromper. Se você for pensar setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. São 5, 6 meses de temporada só lá. Exato. E tem o mesmo tanto que tem de temporada, tem sem temporada. Por isso que o hype fica muito alto. Você fica uma janela muito grande sem ter futebol americano. Por ser um esporte muito intenso, a intensidade é muito alta, não teria como ser um calendário muito, muito arrastado também. Fisicamente seria inviável. Então ela é mais enxuta, a temporada, e então dura até
esses meses, de setembro a fevereiro do ano seguinte, é quando dura a temporada. E aí, entre esse meio tempo, você tem algumas datas especiais, que é o Super Bowl, no dia 7 de fevereiro, né, que é o último jogo da temporada, mas você tem o jogo de Thanksgiving, né, a Ações de Graças lá nos Estados Unidos, é um dia muito forte, onde tem 3, 4 jogos, normalmente de times que são franquias fortes, né, NFL, sempre tem Dallas Cowboys, Chicago Bears, Green Bay Packers, Denver, tem sempre esses times envolvidos, o Giants de New York, então tem sempre esses times envolvidos nos jogos, que são franquias muito grandes na liga. Tem os jogos ali da época de Natal também, que acontece, e tem outras comemorações, comemorações militares, comemorações, enfim, diversas que eles vão fazendo durante a temporada aí. Certo. Eu tenho uma dúvida aí que acho que só vocês dois vão poder responder, assim, bem Porra, obrigado, Adolfo, pela sua credibilidade em mim. Não, Eric, você sabe que o meu amor por você é, assim, é interminável, é eterno. Ai, pai, mas eu tenho consciência que o seu conhecimento de NFL não é como o dos nossos convidados de hoje, né? Justo. Então, pessoal, eu queria saber, assim, as principais regras do jogo, por exemplo, o que pode, o que não pode, porque, assim, não é só a pancada, tem um tipo de pancada que pode, um tipo que não pode. É muita coisa que eu, particularmente, tenho muita dúvida. E talvez o que diferencia isso do rugby, um pouco que a gente usa muito rugby, porque para uma pessoa totalmente leiga, tipo eu, para mim é quase a mesma coisa. A única diferença para mim é que no rugby não se tem o capacete, a geleira, a cotoveleira. Mas digam vocês as principais regras do jogo, como funciona em si. Sim. Pode falar, Fernando. Então, eu gosto sempre quando alguém não sabe da NFL, eu gosto sempre de partir de uma... Vai parecer um clichê, uma frase de efeito, mas de que o futebol americano ele é um esporte de conquista de território. Uhum. Ele parte desse princípio. Então, vai ganhando jardas, é isso? Vai ganhando espaço. Isso. Vamos tentar, o Brunão, começar a tentar explicar desde o início ali mesmo do sorteio, e aí a gente vai caminhando, pode ser? Pode ser. Então, beleza. Então, o jogo começa com um sorteio na moeda, como é comum no futebol, por exemplo. Uhum. O cara que vence ali, ele escolhe se ele vai começar chutando ou retornando. Então, a partir do momento que ele escolheu ali, se ele vai retornar ou chutar, tem o chute inicial, e aí sempre tem um jogador que vai retornar, que vai ser o recebedor lá do outro lado. Isso, só assim, o que implica o fato dele chutar ou retornar? O fato dele começar com a posse, com o time de ataque em campo ou com o time de defesa em campo. Então, quem chuta de defesa? Quem chuta a bola começa com o time de defesa em campo. Quem recebe a bola começa com o time de ataque em campo. Isso. E aí o cara quando ele recebe essa bola, ele tem que fazer uma escolha. Ele pode receber essa bola e ele avaliar que ele recebeu a bola e pelo que ele olhou, ele vai conseguir um retorno bom. Então ele pega essa bola e ele pode começar a avançar e correr com essa bola para frente. Certo. Aonde esse cara for derrubado, for tacleado, né? Receber o tackle, que é esse contato e ele é derrubado, a bola vai sair a partir desse ponto que ele for derrubado. Isso, e aí a partir desse ponto é quando começa de fato o jogo. Aliás, já começou o jogo, mas é quando começam as estratégias. Então, a partir daquele momento, a bola está iniciada a partir dali, e aí o time de ataque tem 4 chances de avançar 10 jardas. Então, ele faz a primeira tentativa e avança 3 jardas. Na segunda tentativa, ele tem que avançar mais 7. E assim por diante. É lógico que existem as penalidades em que retiram jardas, as penalidades que adicionam jardas, então tudo isso vai trazendo dinâmica para o jogo. Mas normalmente é isso, ele tem 4 chances, a cada 4 chances ele tem que avançar no mínimo 10 jardas. Se ele não conseguir avançar essas 10 jardas, ele tem que devolver a bola para o time adversário. No chutão. Isso. Então, o que funciona é assim. Normalmente os times tentam em 3 tentativas, eles tentam avançar as 10 jardas. Se chegou na terceira tentativa, ele está muito longe de alcançar essas 10 jardas, na quarta tentativa ele está próximo da defesa dele, da end zone do time dele,
ele devolve a bola para o time adversário com um chute para frente, porque, como o Fernando disse, o esporte americano se trata sobre conquista de território. Então, quanto mais longe da end zone dele ele jogar a bola, mais campo o time adversário vai ter que percorrer para conseguir entrar na end zone dele. No futebol, a gente tem o zagueiro, o goleiro, o meio-campista, o atacante. Esses termos também acontecem no futebol americano, é outra coisa? Acontece, mas é um pouco diferente. A nomenclatura é diferente e também a estratégia é diferente. Porque no futebol americano entra um time de ataque e o time de defesa em momentos diferentes. Então você tem 11 pessoas para ataque e 11 pessoas para defesa. E aí, dentro do time de ataque você tem as posições específicas, dentro do time de defesa você tem as posições específicas. Os nomes, assim, eu não vou falar todos, porque seria muita coisa, mas assim, os principais nomes de ataque, com certeza, é o quarterback, que é o jogador principal, é o central. Um time com um bom quarterback e o restante do time mediano, ele tem mais chance de avançar, normalmente, do que um time com um quarterback bem mediano e o restante do time seja ruim. Então, a posição de quarterback é muito valorizada no esporte. Muito valorizada. É o camisa 10, capitão. Isso, é o Giselo. É o Giselo da NFL. É o Tom Brady. E fora isso, você tem os wide receivers, que são os recebedores. Normalmente aquelas pessoas que se alinham nas laterais do campo e fazem as rotas para receber a bola. E também o running back, que é o corredor, aquele que pega a bola da mão do quarterback, o quarterback não lança para ninguém, já dá direto na mão dele e ele sai correndo e tentando ganhar jardas só com as pernas mesmo. Que normalmente é um cara um pouco mais. É um cara forte pra caramba, lógico, mas um pouco mais esguio, um pouco mais aerodinâmico. Hoje em dia existem as duas versões. Até pouco tempo atrás tinha um jogador que chamava Ed Lacy, por exemplo, que era bem gordinho, na verdade, porque ele ia ganhando território no impacto mesmo. As pessoas batiam nele e não caía. E mais forte que o Ed Lacy tinha o Marshawn Lynch, que ficou conhecido jogando pelo Seattle Seahawks. E, cara, era muito difícil derrubar ele porque ele era muito forte. E, normalmente, o running back é uma pessoa baixa, ele não é muito alto. Justamente porque uma pessoa baixa tem mais condições de fazer movimentos de desvio com o corpo, né? Então, ela é mais habilidosa para se deslizar, assim, e escapar. Então, Eu conheço um que é bem legal, mas eu não sei o nome dele. Mas é um que tem um cabelão grande, assim, com os dread, parece até o Predador do filme lá. É o Marshawn Lynch. Esse cara é muito bom. Eu já vi uns vídeos desse cara, ele é fenomenal, assim. Tu fala, puta merda, como esse cara é bom. Ele é realmente bom pra vocês que assistem ou pra gente ele é showman só? Não, ele é muito bom. Ele era, né? Porque agora não é mais. Mas ele era muito bom, realmente. Só que ele era muito bom, não para correr o campo todo. Ele é muito bom em jogadas curtas. Exato. Teve até um lance que ficou muito... marcou muito, que foi no Super Bowl de 2014, temporada 14-15, que foi o jogo final entre Patriots e Seattle Seahawks, em que o Seattle Seahawks estava a 2 jardas de fazer o touchdown e ganhar o Super Bowl. E o Pete Carroll, que é o treinador do Seattle Seahawks, optou por fazer um lançamento quando ele tinha o Marshawn Lynch no time dele. E era muito mais fácil usar esse jogador para no impacto ganhar essas 2 jardas do que tentar o lançamento. Na hora que ele tentou o lançamento, ele foi interceptado pelo Patriots, que é o time do Giselo, e o Patriots foi campeão. Esse técnico perdeu a cabeça. Muito discutido. Eu acho que o erro faz parte do jogo. Ele arriscou, até porque, na realidade, ele pode ter pensado, Bruno, o que todo mundo esperava era a jogada de impacto desse cara. Ele tentou surpreender com uma jogada diferente. Infelizmente, deu errado. Mas se você for pensar, é uma jogada bem pensada. Ele tentou causar surpresa, a diferença. Porque, como você mesmo disse, era esperado usar o impacto do cara que era bom nisso pra poder, por mais que fossem 2 jardas, né? Mas, Dolfinho, fazendo comparação, uma falta na entrada da área, na linha, o menino Ney de moicano dentro do campo, com música, ele bate a falta, ele não vai tocar pro cara do lado pra cruzar na área. Você não vai lançar, exatamente. Você vai na de segurança, né? Você vai na sua jogada, jogada de segurança. Ele saiu da zona de conforto, né? Às vezes sair da zona de conforto mas no momento tão decisivo, eu não sou o Pete Carroll, mas eu teria entregado a mão na bola do Marshawn Lynch. Você teria batido pro gol. Eu teria Mas se o Marshawn Lynch não conseguisse o avanço de 2 jardas, a crítica seria muito menor do que realmente foi.
Mas E e se eles tivessem Será colocado- que ele não seria crucificado? Não, porque Não. é como eu disse, cara. Você tinha o melhor running back da liga no momento ali. Eles estavam quantos pontos atrás? Ah, eu não vou lembrar exatamente quanto, cara. Eles- Mas acho que era eles estavam- 3, 4, um negócio assim. Estão na frente, 4? Ô, Não, eles estavam Brunão, atrás, Não. 3, 4 pontos. É. E aí Porque o... assim, Não valeria a sabe, pena dar um... pelo menos no Brasil, sabe como a gente é? Se o Neymar, como o Eric usou de exemplo, Menino Pega a Ney, bola. respeita ele. se ele pega a bola pra bater a falta, tipo, eu que vou bater, chama a responsabilidade, e erra, ele ia ser crucificado no Brasil. Ah, será Pelo menos que... na cultura brasileira ele iria ser crucificado. Eu não. Eu entendo, mas é que lá existe toda uma cultura de estratégia de time, né? Você prepara o time para aquela jogada. Inclusive, antes de cada jogada existe o huddle, onde eles combinam a jogada que vai ser feita, e você prepara o time para aquela jogada. Então, assim, se houvesse uma falha, seria uma falha coletiva. Não seria uma falha individual, que foi o caso. Houve uma falha de estratégia, mas foi uma falha individual do Russell Wilson, que lançou a bola, praticamente na mão do Malcolm Butler, que é o defensor do New England Patriots. Não, e a gente tá falando do Russell Wilson, a gente não tá falando de um jogador qualquer. Acho que mais pra frente, depois a gente vai até abordar. A gente tá falando de uma das super estrelas da liga, né? E de dos melhores quarterbacks da liga. A gente tá falando de um jogador mediano, não. A gente tá falando de uma das super estrelas da Eu liga. queria já até aproveitar o gancho do Fernando, e aí eu vou pedir um pouquinho da participação do Bruno e do Fernando, aí tanto faz quem vai ir primeiro, assim. Mas eu queria que vocês, como quem assistem, mesmo que acompanham esse jogo, falassem pra gente quem são as maiores lendas, listar pelo menos as 2 maiores lendas para cada um, e hoje as maiores promessas que a gente tem na NFL. As 2 maiores lendas. Os brabo. Vale qualquer ano, assim, tipo, quem eu são posso- os Pelé da NFL? Eu vou deixar, acho que eu vou ter que deixar meu coração de lado, senão eu já falarei o Peyton Manning de cara. eu vou de Joey Montana. Bruno, me ajuda aí, de quem seria? Olha, Eu fico numa Peguei na dúvida. saia justa, hein, Ericão? Na verdade, é muito, muito difícil essa pergunta, porque assim, cada posição tem sua lenda. Mas, Não, a gente mas fala assim, em o opinião esporte, pessoal. o esporte é conhecido por quem? Porque assim, a gente sabe desses nomes. Por exemplo, o Joe Montana, a gente não acompanhou ele, porque ele é lá na década de 70. É um cara Mas que... é um nome. na verdade, de 70 não, de 50. Ele é bem antigo. É do 49ers, né? Foi um quarterback conhecido por jogar pelo 49ers. E houve uma transição de muito sucesso do Joey Montana para o Steve Young. Então o 49ers ele liderou muito tempo a liga como um dos principais times justamente por causa dessa transição. Você tinha o Joe Montana, que era muito bom, depois você teve o Steve Young. Então o Joe Montana com certeza é uma das principais lendas da NFL. Mas eu não poderia deixar de citar, eu não gosto do Patriots, eu não sou fã do Patriots, meu time é o Green Bay Packers, mas o Tom Brady é muito representativo para a liga. Ele é um dos principais ganhadores de todos os tempos. Cara, Ele é midiático, ele no auge dele, ele foi muito bom, cara. Muito bom. E sabe uma coisa que eu acho que é uma coisa que a gente não tem como... Você pode não gostar do Brady, você pode não gostar do Patriots, mas é assim, a gente tá acostumado com futebol que os times disputam, sei lá, 4, 5 campeonatos na temporada. A NFL é um título. Então todos esses times, eles lutam todo ano por um único título. E você vê um cara que é 6 vezes campeão, é um número que a gente tem que respeitar. No esporte que só tem um time que ganha por ano, não é você falar assim, um jogador de futebol, ele ganhou 6 títulos na carreira dele. É diferente você falar que... Vou comparar com o futebol, eu nunca vi alguém ganhar 6 Champions seguidas. Exatamente. Num comparativo, o Joe Montana seria o Pelé, ali junto com o Damarino, o Steve Young, seria o Pelé, e o Tom Brady é o Messi da geração, assim. Eles dão premiação de MVP, de melhor da temporada, tipo, melhor do mundo no futebol? Tem isso? Sim. No NFL? Toda temporada existe o MVP.
Normalmente o MVP é escolhido antes do Super Bowl. Lá atrás tinha perguntado para mim o que é Super Bowl. Super Bowl, na verdade, é a final entre duas conferências diferentes, porque existe a final de conferência e o Super Bowl seria a final onde os dois ganhadores de cada conferência se encontram. Então, o ganhador da conferência americana se encontra com o ganhador da conferência nacional, a NFC contra a AFC. E aí acontece o Super Bowl. Deixa eu entender isso aí. Então não é um campeonato só, são dois acontecendo ao mesmo tempo, duas conferências, é isso? Não, existe um campeonato só, que é dividido, são 32 times, dividido em duas conferências de 16 times em cada conferência. É aleatório? É sorteado essa conferência? Não, Não, é por região, é que nem. Desculpa interromper, eu acredito que seja igual a NBA. Você pega lá a Conferência Leste, Oeste, Sul e Norte. Aí, tipo, os 4 melhores. Nem sei se é assim a regra exata da NBA, tá? Tô usando como exemplo. O melhor de cada conferência vão os playoffs, jogam, tipo, semifinal e os ganhadores jogam final, é isso? Não, deixa eu só fazer só esse parênteses. Não, é um pouco diferente da NBA, porque na NBA você tem o Leste e o Oeste. Inclusive, na data que a gente está gravando hoje, a NBA tá caminhando para as finais aí de conferência, estão nas semifinais de conferência. Na NFL, existe a Conferência Norte, a Conferência Americana, igual eu já falei, e aí dentro de cada conferência existe os grupos. Então, são 4 grupos em cada conferência. Norte, Sul, Leste e Oeste. Então, por exemplo... É pontos corridos, Brunão? Sim, pode-se dizer que sim, mas eles levam em conta número de... não tem exatamente pontos. É número de vitórias. Então, número de vitória, número de empate e número de derrota. Essa é a sequência do que vale. Por exemplo, o time que eu torço, o Green Bay Packers, ele é do mesmo... lá da conferência... Ele é da Conferência Nacional e ele é do grupo da Norte. Então, é NFC Norte. Então, a NFC Norte ele joga com o Vikings, com o Lions e com o Bears, que são cidades próximas ali da região, entendeu? Entendi. Então, o seu time nunca vai jogar contra os Bears, por exemplo, na final do Super Bowl? Na final do Super Bowl, não. Só na final de conferência. Entendi. Isso. Essa temporada aí tá prometendo, não tá? Vai ser uma temporada forte? A pandemia atrapalhou muito essa temporada ou não? Como que tá essa temporada? Vocês têm algum palpite? Algum jogador que vocês acham que vai surpreender? Fala comigo. Olha, eu acho, já que a gente tava fazendo esse mundo do futebol, uma comparação, há umas 2-3 semanas atrás aí, ninguém falava outra coisa senão na notícia de que o Messi iria sair do Barcelona, né? E do mesmo jeito que tem muita gente que gostaria de ver o Messi fora do Barcelona para falar, poxa, como seria o Messi em outro sistema de jogo, como seria o Messi fora dessa zona de conforto. Eu, por exemplo. Exatamente, eu também gosto muito de futebol, seria uma coisa que eu queria ver também, e uma das coisas que tá me intrigando para essa temporada, e uma das coisas que eu mais quero ver é justamente o Tom Brady fora de New England. Eu quero ver como vai ser o Brady fora dessa zona de conforto, fora do sistema de jogo do Bill Belichick. Mas que zona de conforto? Porque assim, você usou o Messi. Messi não tá em zona de conforto. Não mais. Não entendo. Acho que zona de conforto, Adolfo, ele quer dizer que ele tá jogando na mesma posição há muito tempo. Treina no mesmo lugar, ele é o chefe do... Ele é o chefe do chefe. Isso. Não, e o Brady, diferentemente do Messi, que trabalhou com vários técnicos, o Brady só trabalhou com o Belichick. Então ele joga nesse sistema do Belichick praticamente a vida toda. Não tem tanto essa troca de técnicos na NFL? Acontece muito menos do que acontece no futebol, como a gente conhece. Acontece também, existe trocas, mas ela é muito mais rara. Existem alguns técnicos que estão há muito tempo no time. O Bill Belichick, por exemplo, está há muito tempo, eu nem sei de precisar o quanto, mas desde que o Brady começou a carreira, com certeza. Então, o Brady joga o que? Há uns 20 anos, pelo menos? Ele entrou em 99, né? Na Liga, 99, 98. Então, 21, 22 anos já aí com o mesmo técnico, e é a primeira, igual o Fernando falou, a primeira vez que ele vai estar fora de New England com outro técnico, com outra camiseta, outra camisa de time, outra jersey, né, que fala, e junto vai reestrear uma parceria com o Gronk. O Gronkowski é um tight end que jogou com o Patriots, jogou com o Brady no Patriots, e é tido por muitos como o melhor tight end da história. Então, assim, será que o Gronkowski realmente é o melhor talento da história, ou é o Bill Belichick que fazia ele ser o melhor talento da história? Será que o Tom Brady é realmente
tão bom assim, ou o Bill Belichick fazer isso com ele. É a primeira vez que a gente vai ter a oportunidade de ver assim. Por mais que o Tom Brady já tá com 43 anos, né? Tem que levar isso em conta. Sim, fora o Tom Brady, para essa temporada será bem interessante também a gente ver a nova temporada do Las Vegas Raiders, que agora não é mais Oakland Raiders, é uma franquia lendária. Muita gente conhece o logo do Oakland Raiders e nem sabe que é um time de NFL, que é aquele piratinha, usa o boné e tudo mais, é um dos times que tem no seu logo um ponto muito forte. E agora é Las Vegas Raiders, antes foi para Las Vegas. E também a mudança é legal ressaltar a mudança do Washington, que não é mais Washington Redskins. O Washington, ele se viu em várias polêmicas aí por conta desse nome Redskins, né? Que era uma coisa meio agressiva contra os nativos americanos. E é um time que tem toda uma polêmica do passado, de negros e tudo mais. Então, eles estão com essa mudança de mentalidade aí e mudaram agora para o Washington Teams. Não existe mais Washington Redskins, é um time que mudou o nome. Isso vai ser bem legal de acompanhar também para essa temporada, cara. O que mais, Fernando, para essa temporada que vai ser interessante? Eu acho da pandemia, né? A gente não tem como deixar de fora isso. A NFL abriu uma opção para os atletas que não quisessem jogar a temporada por conta da pandemia, e aí era os atletas que são considerados do grupo de risco, né? E os atletas que por alguma opção pessoal, por sei lá, de repente morar junto com alguém na família que seja grupo de risco, optaram por não disputar a temporada. Então são 66 jogadores que optaram por não disputar a temporada, e somente 3 times não tiveram jogadores que optaram por ficar de fora, que são o Atlanta Falcons, Pittsburgh Steelers e o Los Angeles Chargers. E o time mais impactado é justamente o New England Patriots, que perdeu 8 jogadores para essa temporada, que fizeram a opção. E não tem o Brady. Essa temporada eles terão o Cam Newton, cara, que é um cara que veio dos Panthers, vai ser o quarterback do Patriots. É bom? Ele já foi bom. Eu não sei se ele foi tão bom assim. Já correu bastante, mas ele acho que machucou demais, cara. E num esporte de tanto impacto, assim, muitas lesões, você perde rendimento muito fácil, assim. Acho que todo esporte tem muito disso, né? Mas falando de time, assim, que eu acho que podem ser surpresas interessantes, times que valem a pena o nosso público aí acompanhar de perto, eu acho que um time que vem forte, além do Tampa Bay Buccaneers, que a gente já citou algumas vezes, e já citou todos os motivos também, é o Arizona Cardinals, que já vinha interessante já no ano passado. O quarterback deles é bem interessante, que é o Kyle Murray. Ele corre bastante, usa bastante a perna, tem um braço interessante também. E, para mim, na minha opinião, hoje ele tá com o melhor recebedor da liga, cara, que é o DeAndre Hopkins. Para mim, esse cara, não tem ninguém recebedor de bola igual a ele na liga, cara. Ele é muito bom, muito, muito bom. Ele é magro, esguio, alto e ele é muito ligeiro para receber bola. A mão bem firme para receber bola. Então, acho que essa é uma parceria que pode dar muito certo, cara. Essa, por falar no DeAndre Hopkins, acho que vale a gente só entrar nesse, que eu acho que é uma das trocas mais inexplicáveis dos últimos tempos da NFL, né, Bruno? Você lembra de alguma outra que bata nesse quesito inexplicável, o DeAndre Hopkins sair do Houston Texans e ir pro Arizona Cardinals? Não, na verdade, eu acho que a cabeça do cara, o CEO do General Manager do Houston Texans precisa ser explicada, porque já Devon Clown e DeAndre Hopkins sair do time, assim, abrir mão tão fácil e por tanta bagatela igual ele abriu, não dá pra entender o que ele quer fazer. A reformulação que ele tá fazendo é meio que inexplicável. Não foi por tanto dinheiro assim? Não, normalmente nem envolve tanto dinheiro, mas as trocas que acontecem lá envolvem mais rodadas de draft dos anos seguintes, né? Então você troca jogadores por picks nos próximos drafts, e aí você acaba livrando o seu time daquela folha de pagamento alta, porque bons jogadores têm salários mais altos, e para eu contratar bons jogadores, eu preciso que minha folha de pagamento seja ajustada para o orçamento caber, porque existe um teto salarial. É isso que eu falo, tem um fair play financeiro também na liga? Isso. Não pode entrar um bilionário e pagar fortunas para todo mundo para ter um time. Não existe isso. Normalmente, se um time começa a ter muitas estrelas, ele acaba precisando ter que abrir mão de alguma ou outra, porque o salário começa a ficar impagável.
E esse formato volta um pouquinho naquilo que o Bruno falou no começo, e é um dos principais motivos que fazem a NFL ter todo ano times diferentes brigando pelo título, né? É uma forma de balancear a liga. E eu concordo com isso, assim, na minha opinião, eu sou a favor desse formato que a NFL conduz, nesse formato de liga que é meio similar com a NBA também. Exato. É uma coisa que deixa a liga interessante. Falando de outro time que pode surpreender, eu acho que é o Indianapolis Colts. Indianapolis Colts é um dos times que aconteceu com o 49ers, que é o que você torcia também, Eric. É um time que passou muito tempo em baixa, cara, depois da saída do Peyton Manning e tal. E é um dos grandes times da NFL, mas tem se ajustado aí desde a temporada passada com a saída do quarterback deles, cara, que é o Andrew Luck, que é um bom quarterback, ele se aposentou muito cedo, se aposentou com 29 ou 30 anos, alguma coisa assim. 29. E agora eles acertaram a mão, cara, na questão do resto do time. E o quarterback desse ano, quem vai ser, Fernando? Vai ser o Philip Rivers. Philip Rivers, que é pai de quantos filhos mesmo? 9, vamos lembrar. Olha, quase o João, o nosso chefe. São 9 filhos do Philip Rivers. É um cara que não fala palavrão, é um exemplo de pessoa. Tem que respeitar o Riverzão da massa. É Exato. só isso que eu tenho que falar. Perfeito, Não, mas falando do Colts, só para abrir um pouquinho, o Colts vem nesse processo de reformulação já há um bom tempo, né? Desde a saída do Manning. Parecia que tinha encaixado com o Andrew Luck. Só que o Luck conviveu com... O Indianapolis Colts teve times muito ruins, vamos falar a verdade, durante um bom tempo. E o Luck acabou pagando o preço fisicamente de uma linha que não protegia durante muitos anos, teve muito contato, se aposentou muito cedo. Então, quando o Chris Ballard, que é o general manager do Colts, que a gente tem... Quando o trabalho é bom, a gente tem que elogiar, né? E eu que torço pro Colts, sei um pouquinho mais, assim, tô um pouquinho mais por dentro do Colts. E o trabalho do Chris Ballard de reformulação é muito bom. E quando o Colts parecia caminhar para ter um time competitivo na última temporada, eu e o Bruno, quando a gente conversava ano passado, eu falava, cara, o Colts vem forte para esse ano e tal. Do nada, o Andrew Luck se aposentou. E eu acho que esse ano, eu pelo menos não lembro, assim, de muitos e muitos anos do Colts ter um elenco tão qualificado, tão homogêneo igual tem esse ano. Então eu acho que é um time aí pro pessoal ficar de olho, é o Indianapolis Colts. E falando assim dos palpites que eu teria para essa temporada, e que eu acho que pode acontecer, bom, eu apostaria, não dá pra gente fazer uma previsão tão cedo do que vai acontecer, principalmente por conta das mudanças que teve e tal, por causa da pandemia, mas times a ser acompanhados são o San Francisco 49ers, pelos motivos que a gente já citou aqui também, pela reformulação, tá um time muito bem ajustado, quarterback interessante, bons mas não tem nenhuma super estrela, né? Cara, a defesa do San Francisco 49ers eu acho que é o ponto alto do time deles, cara. É um time muito forte defensivamente. Muito forte mesmo. Pra galera que tá começando a acompanhar e que for assistir jogo, vale ficar de olho no Nick Bosa do 49ers, né? Exatamente. Ele é o quê? Ele é um linebacker, e joga no time defensivo. Ele é muito bom, cara. Temporada passada com vários sacks. Sacks é quando você consegue derrubar o quarterback, que tá com a bola, antes dele arremessar a bola. Ele tá com a bola, você derruba ele antes dele lançar a bola. Isso se chama sack. E é um jogador que teve muitos sacks na temporada passada e é um excelente jogador, cara. Fora isso, tem um dos principais tight ends também, né, que é o George Kittle. Ele com o Jimmy Garoppolo ali também. Foi o time que fez a final do Super Bowl do ano passado com o Kansas City Chiefs. Eles saíram perdendo, mas ganhavam o jogo até 7 minutos do último tempo, do último quarto. Então foi um excelente jogo. Um outro time que a gente não pode deixar de citar e que já vem aproveitando esse gancho de Super Bowl é o Kansas City Chiefs, né? Não tem... Eu acho que é outro time que, por motivos que a gente já citou também, de bons recebedores, excelente quarterback, com certeza o Morsa lá, que é o treinador bigodão, é um excelente treinador, cara. Excelentes jogadas, é um time que dá gosto de ver. Falando assim, em comparação, é o Flamengo da liga, assim, é muito legal de ver eles jogando.
Acontece com Flamengo do Jesus ou do Dominico? do Jesus. É o Flamengo bom. do Jesus. E o Patrick Mahomes sempre vai valer a pena assistir o Mahomes jogar. Então, o Kansas City, muito divertido. o Kansas City Chiefs é obrigatório. E eu também destacaria o New Orleans Saints, que aproveitando esse gancho do The Last Dance, que foi um dos últimos hypes aí da Netflix, talvez a gente tenha a Last Dance do Drew Brees, quarterback do New Orleans Saints, que é acho que a gente pode chamar ele de uma das lendas da NFL, né, Brunão? Com certeza, sem dúvida nenhuma, cara. Então, é um time extremamente ajustado também, um time muito bem equilibrado. Tem o Michael Thomas, que é um dos melhores wide receivers da liga. Tem o Alvin Kamara, que é um dos melhores running backs da liga. É um ataque explosivo. Tem o Brees, tem uma super... Tem o Tyreek Hill, que entra para fazer jogadas junto com o Drew Brees. O Drew Brees tem uma curiosidade, que ele é um dos quarterbacks mais baixinhos, porque normalmente o quarterback é um cara alto, porque ele tem que ver por cima da linha ofensiva ali, então tem que ser alto. O Drew Brees não é tão alto assim, ele é um cara um pouco mais baixo, mas a mão dele é muito afiada, cara. É muito bom. E eu acho que também sempre vale a pena assistir o time do Sean Payton, que é o head coach do New Orleans Saints, que é uma das mais brilhantes mentes da NFL se tratando do jogo ofensivo. Então assistir o time do Sean Payton sempre vale a pena. E eu acho que, só para voltar no Buccaneers rapidinho, o Buccaneers tem o Bruce Arians, também de head coach, que é uma das mais brilhantes mentes ofensivas da NFL. Vamos ver como ele vai se ajustar nesse super ataque aí com Tom Brady e companhia. Então acho que vale também essa citação aí do New Orleans Saints, do Sean Payton, do Brees. Legal, cara. E os dois últimos times assim que eu gostaria de, só para não deixar de falar, só para não ser injusto, é o Baltimore Ravens, cara, que tem um quarterback também interessantíssimo, que é o Lamar Jackson. É um cara que corre muito, ele parece um running back que sabe lançar bem a bola, ele corre demais, é muito rápido, mas é um excelente lançador também. Ele tem jogadas tão interessantes quanto boas jogadas do Patrick Mahomes. Eu não acho que ele tem o potencial do Patrick Mahomes, mas ele é muito interessante de assistir também. Fora isso, tem bons recebedores também e uma defesa que pode segurar a onda também, cara. Então o Baltimore Ravens, para mim, também é um time a ser acompanhado. E sempre bom lembrar que o Lamar Jackson é o atual MVP da NFL, né? Da temporada regular do ano passado foi o Lamar, não foi o Mahomes. Exato. E essa defesa teve a contratação do Calais Campbell, que também é uma defesa aí é um time pra gente ficar de olho, né? A defesa já era uma defesa boa e agora acho que com a adição do Calais Campbell fica mais forte ainda. E por último aqui, para não deixar de citar, o Green Bay Packers está vindo de uma transição, vai começar uma transição de quarterbacks e possivelmente seja o último ou penúltimo ano de um dos quarterbacks mais lendários da liga também, cara. Junto com o Tom Brady, é um quarterback a ser lembrado. É uma pena que ele tenha jogado na mesma temporada, na mesma época que o Tom Brady, porque ele é genial, cara, que é o Aaron Rodgers. Ele ganhou apenas um Super Bowl até hoje, mas tem muita gente que coloca ele num patamar de habilidade acima do Tom Brady, inclusive. Ele consegue tirar jogadas, cara, da cartola mesmo assim. O time de Green Bay não tem bons recebedores, e uma adição que foi feita, vindo inclusive do Indianapolis Colts, optou por não jogar essa temporada, então está com um time de recebedores meio fraco, tem bons corredores, no entanto, mas assistir o Aaron Rodgers jogar, por mais que ele já esteja ali alcançando o seu final de carreira, né, e possivelmente ele vá para outro time, porque o Green Bay Packers optou por trazer outro quarterback reserva para ser preparado para a transição. Então, vale a pena acompanhar o Green Bay Packers apenas pelo Aaron Rodgers. E pela defesa também, que é uma boa defesa. Perfeito. Comentários. Não, eu tô me perdido aqui, vou confessar pra vocês. Perfeito, a gente trouxe hoje dois maluco pelo esporte mesmo, deu pra perceber, os caras manjam pra caramba. Vocês, quem tá ouvindo a gente que não conhece a NFL, acho que mais do que indicação, precisa começarem a acompanhar essa temporada, né, gente? Sim, com certeza. E os jogos da NFL sempre acontecem às quintas-feiras, então hoje tem o start com o time do Mahomes jogando, então já vale a pena assistir. Hoje tem Kansas City Chiefs e Houston Texans jogando, e é sempre às quintas-feiras,
aos domingos e às segundas-feiras. Sempre meia-noite, Perfeito. né? Que é pra ficar bem gostoso o horário. Ericão, Bruno, Fernando, eu queria dizer uma coisa. Fala comigo. Reparei que aí tem muita palavra em inglês nesse jogo aí. Verdade. Aham. Não entendeu nada? Quer fazer inglês? É fácil. Ele é, Adolfinho é muito vendedor. É fácil, pô. Manda bem. www.microcamp.com.br. Inscreva-se, cola no curso de inglês. É top, é nice, é full. Perfeito, Adolfinho. E tem algumas aulas online no nosso Facebook já também, cara. Tem de Facebook. inglês? Tem de inglês, lógico que tem de inglês. Não acredito, Eric. Da Maratona Microcamp, uma Como porrada de como é que eu professor. acesso, Eric? Tô aqui no Facebook. O que eu faço pra acessar? Só vai lá na área de busca, escreve Microcamp, entra no nosso perfil, que vai ter uma porrada de curso pra vocês. Segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, no TikTok. Spotify, TikTok. Tem até TikTok meu lá, tô morrendo de vergonha até agora, mas tá bom. Pessoal, Brunão, Fernandão, tamo junto. Muito obrigado pela participação de vocês. Vamos ver se a gente faz algum mais perto do Super Bowl pra falar as nossas expectativas. O que vocês acham? Me coloca à Por disposição. mim, Só pra ficar registrado, eu aposto no São Francisco, porque eu sou brasileiro e confio no time que eu torço. Perfeito, É isso, vou de 49ers, tamo junto. Eu acredito que vai se manter a dinastia Kansas City Chiefs. somos dois. Se não tiver nenhum obstáculo no percurso aí do Kansas City Chiefs, se o Mahomes ficar saudável até o fim da temporada, eu acredito que iremos de Kansas City Chiefs novamente. Maravilhoso. Perfeito, gente. Cara, muito obrigado, time. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Valeu, tchau. Valeu. Valeu, Tchau. gente! Cara, eu acabei de ver aqui que o Marinho, se eu tivesse de capitão, 36 pontos. Tô muito puto. Fez 2 gols. Tô aqui. Não.